Canal Pretz FC no YouTube para falar de mais uma rodada do Campeonato Brasileiro com jogos importantes. São Paulo perdeu para o Santos 1-0 no Morumbi, gol marcado pelo Jobson. O Internacional derrotou o Goiás por 1-0, gol do Praxedes. O Atlético Mineiro joga nesta segunda contra o Bragantino fora de casa. O Flamengo perdeu para o Ceará por 2-0 no Maracanã. O Grêmio empatou com o Fortaleza 0-0. E o Palmeiras ganhou do Sport por 1-0, gol marcado pelo William. 6 primeiros colocados na Série A do Brasileiro. São Paulo 56 pontos em 29 jogos. Inter 53 em 29 jogos. Definitivamente na luta pelo título do Inter do Abel Braga, hein? Surpreendente. O Atlético Mineiro 49 pontos em 27 jogos. O Flamengo 49 em 28. O Grêmio 49 em 28. E o Palmeiras 47 pontos em 27 jogos. Então uma matemática bem interessante aí. Na próxima rodada o São Paulo vai a Curitiba enfrentar o Atlético Paranaense. O Inter pega o Fortaleza no Beira-Rio. O Atlético Mineiro enfrenta o Atlético Goianiense. Primeiro o Bragantino e depois o Atlético Goianiense no próximo final de semana. O Flamengo vai a Goiânia enfrentar o Goiás. O Grêmio pega o Palmeiras na próxima sexta-feira no Palestra. Então esses são os jogos a seguir dos 6 primeiros colocados. Para falar dos jogos, comentei São Paulo e Santos na Rádio Bandeirantes. Claramente o São Paulo, um time burocrático, um time lento no primeiro tempo, com o Santos marcando muito forte, deixando a bola para o São Paulo e praticamente sem ser incomodado. O Santos até teve a melhor chance da primeira etapa, com o Arthur Gomes perdendo o gol, chutando a bola na trave no primeiro tempo. No segundo tempo, os times voltaram com as mesmas formações. Eu entendia que o São Paulo deveria mudar alguma coisa, mas o Diniz insistiu. Aí começou a não dar resultado. O Santos fez 1-0 a 1 minuto do segundo tempo, o gol do Jobson, um gol ridículo da maneira como o Thiago Volpi levou o gol. Um frango do Thiago Volpi e o Santos largando na frente, aí sim. Aí o São Paulo, a bola começou a queimar, o time ficou nervoso, pressionado. O Diniz tentou de tudo, até que chegou um determinado momento que ele colocou Trellis e Gonzalo Carneiro. Aí também acreditar muito no sobrenatural de Almeida, achar que esses caras vão resolver alguma coisa para o São Paulo, já que têm sido pouco utilizados há muito tempo, inclusive no trabalho do próprio Fernando Diniz. E aí o goleiro João Paulo, que é muito bom e que vai jogar contra o Boca na próxima quarta-feira, já que o John está com Covid, fechou o gol fazendo pelo menos 3 defesas muito boas e uma maravilhosa num cabeceio do Paulinho Boia, que entrou para baixo, o João Paulo defendeu. Então, em linhas gerais, é o seguinte: São Paulo terminou uma confusão em campo, todo mundo querendo resolver sozinho, só alçando bola na área, facilitando o posicionamento defensivo do Santos. O Santos foi eficiente e aproveitou e quase fez o segundo gol ainda com o Lucas Braga no final da partida. Agora, na minha opinião, o que tem que ser feito é o seguinte: São Paulo tem que se fechar. O que é se fechar? Se fechar entre aspas, né, todo mundo fazer um pacto. São 9 decisões pela frente, onde o São Paulo ainda só depende de si, por incrível que pareça. Se o São Paulo ganhar todos os jogos, é campeão. E aí, se pelo menos ganhar, faltando 6 dos 9, com os confrontos diretos, São Paulo enfrenta o Inter, que é o segundo colocado. Se ganhar do Inter, abre 6 em relação ao Inter. Então, é interessante que nos confrontos diretos. Então, aqui, ó, fazendo um cálculo aqui, ó, o São Paulo pega o Inter no Beira-Rio, já enfrentou o Atlético Mineiro, pega o Flamengo na última rodada no Morumbi, pega o Inter aqui no Morumbi, perdão, estou fazendo essa correção. Vai a Porto Alegre enfrentar o Grêmio, e lá sempre é muito difícil para o São Paulo. São Paulo não consegue ganhar na Arena do Grêmio, acho que ganhou uma vez só, eu acho. E pega o Palmeiras no Morumbi também. Então, dos 6 primeiros colocados, o São Paulo tem confronto direto contra 4. Já enfrentou o Atlético Mineiro. Então, o São Paulo só depende de si. Se ganhar essas 4 partidas, deve ser o virtual campeão em relação até aos outros jogos que ele tem pela frente, contra o próprio Atlético Goianiense fora, contra o Atlético Paranaense fora, contra o Coritiba em casa. Então o São Paulo definitivamente nos confrontos diretos vai decidir o campeonato a seu favor ou contra. Se perder, vai ser um vexame muito grande. Se ganhar, vai ser a confirmação de um trabalho bom do Fernando Diniz, na minha opinião. O Fernando Diniz pediu desculpas ao Tietê, foi bem humilde na entrevista coletiva. Eu só acho estranho, repetindo, o São Paulo tem que se fechar do presidente Casares, novo presidente, até o jogador reserva mais humilde possível. Tem que haver um pacto e um fechamento, e com a presença do Muricy Ramalho. Não entendi até agora, achei até estranha a falta de entrevistas do Muricy e também do próprio presidente Casares neste momento de instabilidade do time. Acho que eles deveriam aparecer publicamente e falar a respeito do que eles têm feito aí
nos bastidores do São Paulo Futebol Clube. Saio do São Paulo, vou para o Inter, parabéns ao trabalho do Abel Braga, 6ª vitória consecutiva, para mim é a grande surpresa do campeonato até agora. Depois que o Kudê saiu, achei que o Abel não daria mais jeito na equipe. O time do Inter é um time modesto, um time normal e que está agora lutando pelo título com 6 vitórias consecutivas. Não tem apresentado um desempenho muito bom na bola, mas tem conseguido resultados interessantes. Então o Inter entra definitivamente na luta pelo título. O Atlético Mineiro vou esperar para falar de novo, porque tem 2 jogos a menos, assim como o Palmeiras, que está muito bem o Palmeiras. Atenção no Palmeiras, daqui a pouco o Palmeiras pode ganhar as 3 competições, por que não? Pode ser campeão brasileiro, da América e da Copa do Brasil, e já ganhou o Paulista, imagina só. Não dá para descartar, com o trabalho efetivo, forte e eficiente do Abel Ferreira com a sua comissão técnica. O Flamengo parece que virou um fio com o Rogério Ceni. A derrota para o Ceará foi dura, foi contundente. O Flamengo fez um segundo tempo bom, pressionou, perdeu grandes oportunidades, mas no final tomou o segundo gol, tomou um gol cedo também na primeira etapa, mas o que se nota é que algumas escolhas do Rogério, mesmo ele dizendo que os treinos são muito bons, não tem dado certo entre os titulares. E o Grêmio, que teve 4 ou 5 jogadores titulares de fora contra o Fortaleza, acabou ficando no 0-0. Pelas circunstâncias, foi um péssimo resultado. O Grêmio parando em 49 pontos. Agora, se pegar por números, o Palmeiras diminuiu 3 pontos para o São Paulo. Então, teoricamente, o Palmeiras, com 2 jogos a menos e o confronto direto com o São Paulo, ele pode buscar o São Paulo, com esses 9 pontos atrás, perfeito? O Grêmio está 7 pontos atrás do São Paulo, com um jogo a menos e com confronto direto para fazer. Pode diminuir para 1. O Flamengo, aí sim, tem um jogo a menos e tem o confronto direto. Se pegar o jogo a menos e o confronto direto, também pode diminuir para 1. Então a derrota do São Paulo para o Santos, do ponto de vista de projeção de resultados, foi péssima por Tricolor, que se tivesse ganho, teria mantido a diferença para o Inter e teria aberto ainda mais diferença em relação aos seus outros adversários. Com a derrota do São Paulo, todo mundo diminuiu 1 ponto, todo mundo diminuiu pelo menos 1 ponto, só o Flamengo que com a derrota, ainda ganhando seu jogo atrasado e ganhando do São Paulo, ficaria atrás do Tricolor. Que situações, hein? Que situações que o São Paulo permitiu, mas ainda só depende dele mesmo, e eu acho que ainda o São Paulo será campeão. Se não for, parabéns a quem seja e a quem ultrapasse o Tricolor paulista. A única certeza é que será uma reta final de Campeonato Brasileiro espetacular, com confrontos diretos e jogos muito interessantes pela frente. Canal Pretes FC no YouTube, muito obrigado pelo carinho e pela audiência, é sempre um prazer e uma honra contar com todo mundo por aqui. Saúde sempre, grande abraço.